Olá, gente boa! Estamos aqui direto do App Física, trazendo para vocês mais uma App Dica de assuntos que são sempre muito importantes no vestibular, seja ele qual for o que você for fazer. Hoje a gente trouxe para vocês aqui, basicamente, um conteúdo extremamente importante chamado indução eletromagnética. Gente, a indução eletromagnética, ela é um fenômeno que influencia diretamente a produção, a geração de energia em um sistema eletromagnético. Bom, como é que isso acontece? Nós dizemos o seguinte: toda indução eletromagnética é a produção da corrente elétrica quando ocorre uma variação do fluxo magnético. Ou seja, a indução, ela consiste no seguinte, vamos botar aqui para a gente não esquecer. A indução, ela consiste basicamente no seguinte: se variar o fluxo magnético, você produz corrente elétrica. Produziu corrente elétrica, você está gerando energia para um sistema, para um circuito ou para vários sistemas elétricos. Bom, o problema é o seguinte: o fluxo magnético, ele depende de três coisas: do campo magnético que existe nele, da área da espira de contato, que é uma resistência que pode ter formato circular, pode ser quadrangular, triangular, e depende do cosseno do ângulo do sistema, ou seja, de que ângulo você está produzindo essa variação do fluxo. A questão toda, para a gente não alongar demais, já que é uma pequena dica, é pensar o seguinte: como é que você varia fluxo? Você varia fluxo se você variar o campo, ou variar a área, ou variar o ângulo no sistema. Um dos sistemas mais utilizados, né, são sistemas como esse aqui. Observe que você tem um ímã, onde aqui você tem norte, sul, né? As linhas do campo magnético sempre saem do norte para o sul. Observe que está aqui no centro do norte para o sul. E você tem aqui, ó, uma espira. Observe aqui, ou uma espira, um conjunto de rotações, né? Observe que a espira aqui, gente, ela funciona como... Toda espira, ela funciona como um circuito fechado, tá? É uma resistência onde a corrente, ela entra, circula em todo o sistema, então ela funciona como um circuito fechado. E quando ele vai girando a espira, uma hora essa espira estará nessa posição, depois de um giro ela ficará nessa posição, depois ela voltará a essa posição. Aí você vai me dizer: pô, Marcos, mas isso vai implicar em quê? Observe que, lembre, as linhas do campo magnético vão sempre de norte para sul, a gente mostrou aqui no iniciozinho, ó, que são essas linhas aqui, ó, tracejadas no desenho, ó. Então, observe que tem uma hora que todas as linhas passam dentro da espira. Observe que tem uma hora que nenhuma passa dentro, depois todas, nenhuma, depois todas. Poxa, então isso vai variar o fluxo de linhas de campo passando dentro da espira. E quando isso acontece, quanto mais a espira gira, mais os elétrons livres da espira começam a se mover ao variarem o fluxo magnético. E quando os elétrons livres se movem, geram corrente. A esse processo nós chamamos de indução eletromagnética. Note ali, gente, que a espira está girando, ó, passando pelas linhas do campo, tem uma hora que o fluxo é máximo, médio, zero, e isso vai produzindo uma corrente. Mas como o fluxo alterna, a corrente é regular? Não, ela é irregular. Esse é um fenômeno que dá origem à corrente alternada. E existem aparelhos e sistemas que se utilizam disso. Existem alguns elementos chamados de dínamos. Isso aqui que está aqui embaixo, ó, esse aqui, esse mecanismo manual, o cara gira uma manivela para variar o fluxo, é um dínamo. O dínamo é justamente um modelo básico, né, de transformação de energia mecânica em energia elétrica através da indução. Existe um que é muito conhecido, não sei se alguém já viu, alguns de vocês já viram, acredito que sim, que é quando você tem aquele medidorzinho da velocidade, né, o velocímetro na bicicleta, né? Então, você vai pedalando sua bicicleta, tem um velocímetro preso ao guidão, então você vai pedalando, 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 e esse mecanismo aqui, ó, que fica preso ao pneu, ele tem essa parte giratória, ó, vou riscar aqui para você enxergar
a que corresponde ela. E aqui dentro dessa parte aqui, esse bujãozinho aqui embaixo, você tem um ímã ligado a espiras, né, magnéticas. Então, quando esse ímã gira, varia o fluxo magnético com a variação do campo magnético, né? Ora o campo é norte, ora é sul, ora é norte, ora é sul. Você vai pedalando, vai variando o campo, essa variação de campo varia o fluxo, a variação de fluxo gera uma corrente e essa corrente aciona o dispositivo, mostrando que velocidade você tem. E olha que hoje tem outros mecanismos, temos que você pedala, acende os faróis, né? Tem um pessoal que coloca aqueles faróis improvisados, ou até mesmo de sinalização na bicicleta, que incandescem quando você pedala, justamente por um processo de indução. Outras pessoas já colocaram adaptadores para que você possa até carregar um aparelho celular, não dá uma carga muito intensa, já que a corrente não é tão alta, mas para improviso ela ajuda, certo? Então, o processo de indução eletromagnética, através do dínamo e também de mecanismos maiores, como hidrelétricas, coisa que não falaremos aqui ainda, eles são utilizadores da indução eletromagnética, eles são funcionantes devido à indução eletromagnética, onde você varia o fluxo magnético através de uma variação de campo, ou de área, ou de ângulo, e essa variação do campo vai gerar uma variação de fluxo que vai gerar uma corrente elétrica. Marcos, isso tem uma incidência muito grande? Isso tem incidência razoável, gente. Tá? Estamos falando aqui de um conteúdo que, quando aparece, ele precisa estar bem claro na sua mente. Ele diz ali, prova do Enem em 2010, os dínamos são geradores de energia elétrica utilizados em bicicletas para acender uma pequena lâmpada. Para isso é necessário que a parte móvel esteja em contato com o pneu da bicicleta e quando ela entra em movimento, é gerada energia elétrica para acender a lâmpada. Dentro desse gerador, encontram-se um ímã e uma bobina. O princípio de funcionamento desse equipamento é explicado pelo fato de, letra A corrente elétrica no circuito fechado gera um campo magnético nessa região. Sabe o que é interessante, gente? Essa letra, o que ele está afirmando é correto. Uma corrente elétrica, ela sempre gera no seu entorno um campo magnético. A pergunta não foi essa. A pergunta foi, o funcionamento do equipamento é devido a isso? Não. Sempre correntes elétricas geram um campo magnético. Isso é o princípio do eletromagnetismo. Mas o que faz o dínamo funcionar é uma variação no fluxo magnético gerando uma corrente. É uma variação no campo que gera uma variação no fluxo que funciona como uma corrente na espira, que é como se fosse um circuito fechado. Portanto, na letra A, apesar da ideia ser verdadeira, o princípio de funcionamento não obedece a ela. Então, em relação à pergunta, falso. B. A bobina imersa no campo magnético em um circuito fechado gera corrente elétrica. Olha, não basta estar imersa para produzir corrente elétrica. Tem que ter variação de fluxo. Não basta você pegar um fio, chegar perto de um ímã, ficar parado lá. Se ele não tiver movimentação, se não variar o fluxo, não gera corrente. O mesmo acontece com bobina e outros elementos. Falso. Letra C. A bobina em atrito com o campo magnético no circuito fechado gera uma corrente elétrica. Não é uma condição de atrito, é uma variação de fluxo. E como é que essa variação de fluxo acontece? Variando o campo, área e ângulo, não atritando com o elemento. Falso. D. A corrente elétrica é gerada em um circuito fechado? Inspira são circuitos fechados. Por causa da presença do campo magnético. Não basta ter presença do campo magnético. Ele tem que sofrer variação para variar o fluxo e gerar uma corrente. Falso. Letra E. A corrente é gerada em um circuito fechado, que é o caso da espira, quando há variação no campo magnético. Perfeito. Se variar o campo, varia o fluxo, e se variar o fluxo, você produz uma corrente. Só lembrando, variação de fluxo produz corrente. Qual é o fluxo? Campo magnético vezes área vezes o ângulo. Se variar o campo, varia o fluxo. Se variar o fluxo,
produz corrente e aquele sistema funciona acendendo a lâmpada, portanto, letra E. É um excelente exercício, esse é um dos assuntos mais técnicos e mais complexos para o vestibular, mas fica a dica, e se quiser mais, vem com a gente no Instagram, vem com a gente no YouTube e acompanhe as nossas revisões que virão em breve. A gente vai lançar aqui o circuito de revisões do AP Física. Eu sou o professor Antônio Marcos, foi um prazer estar aqui com vocês e até a próxima, gente boa!